Saudações a todos vocês que se encontram conectados a esse canal nesse instante. Nesses tempos de isolamento, em que sentimos muita falta uns dos outros, percebemos o quanto o próximo é importante para nós, porque somos seres fraternos, somos irmãos. E nesse sentido, a tecnologia se apresenta como uma ferramenta importante, diminuindo distâncias e aproximando os nossos corações. Então sejam muito bem-vindos a essa iniciativa do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que vai trazer, por meio de pequenas conversas, o Evangelho segundo o Espiritismo para o nosso tempo. Hoje nós vamos conversar sobre a importância que o Evangelho tem em nossa vida. Vamos antes iniciar com uma prece, nos ligando a Jesus de Nazaré, pedindo a Ele que nos envolva em seu amor, clareie o nosso entendimento e, como bom pastor, nos conduza aos caminhos de redenção através do seu Evangelho Salvador. Graças a Deus. E o que é o Evangelho de Jesus e qual sua importância em nossa vida? A palavra Evangelho tem origem grega e significa boa nova, boa notícia, anunciar para alguém que algo bom aconteceu. E o algo bom que aconteceu foi a vinda de Jesus de Nazaré, o Cristo, enviado pelo Criador para nós, criaturas, para nos mostrar o verdadeiro caminho, a verdade, a vida. Enquanto Jesus esteve entre nós, ele nada escreveu, ele viveu cada um dos seus ensinamentos. Ele mesmo nos disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. E foi assim que ele fez. Perdoou os pecados, curou as chagas do corpo, as chagas da alma, levantou os caídos, transformou pescadores de peixes em pescadores de homens. Jesus amou, perdoou, amparou. E não parou de nos dar exemplos de amor a Deus e amor ao próximo. Por isso ele é, e foi e é exemplo vivo, um modelo de perfeição a ser seguido por nós. As suas atitudes no bem eram tão intensas, tão verdadeiras, que elas falam ao nosso coração mais do que qualquer palavra possa expressar. E os seus ensinos de ternura, esperança, amor contidos no Evangelho trazem a voz do Criador para nós. O Evangelho é como o verbo do Criador, Deus falando conosco através dos ensinos de Jesus. Após a crucificação do Mestre, muitos foram aqueles que se dedicaram aos registros da sua vida, dos fatos históricos, da sua passagem pela terra, dos seus ensinamentos. Muitos conviveram com Jesus e fizeram esses registros após a sua morte, e outros não conviveram com o Mestre, mas fizeram esse registro porque ouviram os outros contarem os fatos a respeito da vida de Jesus. Com o passar do tempo, esses textos foram reunidos, traduzidos para o latim, e alguns foram desprezados, esquecidos, e alguns foram considerados autênticos pela religião dominante na época, formando assim o Novo Testamento, composto por 27 livros, os 4 evangelhos que nós conhecemos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as Cartas de Paulo, o Apocalipse de João, entre outros. Em 1864, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele lança o 3º livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. E dessa maneira ele inaugura o aspecto religioso da doutrina espírita, o seu pilar mais importante. E o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz de diferente? Ele se baseia nos mesmos versículos dos Evangelhos, mas ele enfoca o aspecto moral da doutrina do Cristo. Como Kardec nos fala no item 1 da introdução deste Evangelho. Porque em relação aos fatos históricos, aos dados, aos lugares onde Jesus esteve, há sempre controvérsias. Se Jesus nasceu em Belém, se nasceu em Nazaré, se fez milagres, se teve irmãos, se não teve. Mas em relação à moral do Cristo, não foi encontrada até hoje nenhuma inconsistência. Como que poderia haver divergência nas máximas como ame ao vosso próximo como a vós mesmos? Faça ao outro aquilo que você quer que seja feito para você. Fora da caridade não há salvação.
Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nesses ensinamentos morais, ele busca despertar em nós o desejo de reviver, neste século XXI, o cristianismo primitivo. Semear em nós o desejo de viver como Jesus viveu. E cada capítulo desse Evangelho se inicia com uma citação, com uma máxima do Cristo, muitas delas baseadas no Sermão do Monte, no ponto alto da pregação de Jesus. E essa citação, essa máxima, segue-se a um comentário feito por Kardec, inspirado pelo Espírito da Verdade, nos esclarecendo ainda mais esses ensinamentos. E cada capítulo se encerra com uma mensagem dos espíritos superiores, nos auxiliando a compreender e a viver aquela máxima de Jesus. O jeito pacífico de ser do mestre, o seu jeito ético, amoroso, as suas lições, as suas palavras relatadas no Evangelho, essas atitudes estão em consonância com as leis que regem o universo. Por isso o Evangelho, ele é tão atual. Ele é uma miniatura das leis eternas. Por isso Jesus dizia, céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. Porque o Evangelho é atual. Ele fala ao homem de hoje. E fala também a cada um, em particular. Quantos de nós nos se surpreende quando abre o Evangelho e pensa assim, nossa, essa mensagem foi para mim. Falou exatamente aquilo que eu precisava escutar. Por isso é muito pouco se a gente falar que o Evangelho é um manual de conduta espiritual, um modelo a ser seguido. Ele é muito mais do que isso. Ele é um tratado perfeito de bem viver, que está pronto a orientar qualquer tipo de homem, em qualquer lugar da terra, em qualquer época. É um tratado de saúde da alma, porque quando nós lemos o Evangelho, não da primeira página à última, mas quando nós lemos no sentido de senti-lo em nosso íntimo, nós elevamos o nosso campo vibratório, a nossa moral se eleva, o nosso espírito evolui. Então o Evangelho, nesse sentido, ele faz com que o Deus que habita em nós pulse de uma maneira muito mais intensa. É um tesouro, um verdadeiro tesouro a ser descoberto por nós. E se nós adotássemos o Evangelho de Jesus como norma de conduta, mas adotássemos de forma inteira, verdadeira, nas relações para conosco, nas relações para com o nosso próximo, com certeza nós encontraríamos a solução para todos os problemas da nossa época com mais sabedoria, com mais paz, com fraternidade, com respeito mútuo, com amor. Então, se nós queremos dias melhores, se nós sonhamos com um mundo de mais paz, um mundo de fraternidade, nós temos que fazer com que o Evangelho de Jesus faça parte de nós, parte das nossas atitudes. E nós sabemos de tudo isso. Eu sei que vocês sabem. Mas o que precisamos é sair da teoria e transformar isso em prática, na vivência verdadeira desse Evangelho, para que o nosso irmão possa ler o Evangelho por meio das nossas atitudes. Então, quando nós nos sentirmos sós, sem rumo, tristes, quando nós nos encontrarmos sozinhos, vamos abrir o Evangelho, vamos senti-lo em nosso coração. Porque através do Evangelho, o Mestre fala conosco e aguarda sempre o nosso consentimento para que possa nos dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Que o Evangelho possa ser então para nós aquele convite irresistível à nossa transformação moral. Que possamos pensar sempre em nosso dia, como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Então, tentar transformar o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir nos mesmos padrões da moral do Cristo. Porque a boa nova, a grande revelação, a grande notícia que o Evangelho nos traz é que mesmo que não vivamos ainda inteiramente no Cristo, nós temos que ter a certeza de que desde sempre Ele vive em nós e fala conosco por meio do seu Evangelho de amor. Que o Mestre nos abençoe a todos e que nós possamos todos atender a esse convite irresistível de viver hoje, em nosso século, o Evangelho Redentor. Muito obrigada.